eu dizia que a encomenda foi para eu falar sobre a didática, mas que justamente nesse momento que a gente está atravessando, que as universidades estão sendo pressionadas a adotar ensino remoto, aulas virtuais, educação não presencial. As nomenclaturas que têm sido usadas são as mais diversas. Independente da nomenclatura que se queira utilizar, elas se referem a uma atividade não presencial, com atividades não pedagógicas, atividades pedagógicas não presenciais. Tem várias nomenclaturas que estão sendo utilizadas. Por um lado, isso é para fugir da nomenclatura do EAD, da educação à distância, né, que a gente já tem um pouco mais de profundidade em termos de legislação mesmo que a sustenta, e outra justamente porque se começar a falar em EAD, vai ter que se submeter a determinadas regras, a determinadas normas, que nesse momento não estão sendo cumpridas. Então, essas nomenclaturas diversas, que eu vou chamar genericamente de ensino remoto, como a gente tem chamado aqui na Universidade Federal do Espírito Santo, são arremedos, né? São arremedos tecnológicos para viabilizar um funcionamento adiantado, antecipado em relação ao funcionamento das instituições de ensino, das instituições universitárias, no que se refere ao ensino nesse momento da pandemia. As universidades não estão paradas, nunca fecharam, em momento algum estiveram sem nenhuma atividade sendo realizada, com muitas atividades desenvolvidas especificamente para o enfrentamento à Covid-19, e as atividades de ensino, numa perspectiva política e pedagógica, nós discordamos de que ela seja dessa forma não presencial. E aí, para juntar a questão da discussão político-pedagógica com a questão mais específica da didática, no que se refere à pedagogia histórico-crítica, é importante dizer que se não tem caminho fácil, se a gente precisa de um conjunto de fundamentos para poder pensar numa didática, menos ainda nesse momento seria possível pensar em qualquer mecanismo bem fundamentado que sirva à substituição das atividades presenciais de ensino de uma forma que, como eu já mencionei, é um arremedo, não está com a devida estrutura para ser realizado. Como a Adriana vai falar depois de mim, ela vai falar da questão da formação de professores, certamente ela vai abordar aí o problema que a gente tem, inclusive no campo da formação de professores, para esse ensino remoto, virtual ou qualquer coisa assim. Tem algumas contribuições, algumas não, tem várias contribuições que estão sendo formuladas durante esse nosso período de isolamento social, né? E que nos ajudam a pensar nessas questões das políticas educacionais que a gente está atravessando. Então, eu vou colocar aqui no chat para vocês um material um livro que a gente lançou recentemente, que trata de vários assuntos relacionados a esse momento da pandemia, entre eles a educação. Tem um artigo da professora Júnia Zaidan e meu lá, e a gente fala justamente sobre algo que começou a virar uma febre, que foi um relatório da OCDE, dizendo que o mundo está adotando o ensino remoto. Então o Brasil não pode ficar de fora. E aí a gente faz uma crítica que assim, a OCDE não deveria ser parâmetro para a gente se basear em nenhuma orientação dela, uma vez que há todo um encaminhamento de desqualificação da educação brasileira de outros países, né? Uma outra contribuição que quero deixar aqui para vocês é a respeito
de algumas ponderações sobre o ensino escolar em tempos de quarentena, e esse material é assinado por diversos pesquisadores. Ele fala de uma forma mais direta com como é que fala? Com a educação básica, né? Ele está mais diretamente relacionado à educação básica. Tem uma contribuição também, no meu entendimento, para quem quiser se apropriar aí de algumas discussões que a gente tem feito. São todos pesquisadores que trabalham no campo da pedagogia histórico-crítica. Bom, e considerando que eu perdi um tempo da minha marcação aqui, né, mas pelo que eu consegui marcar, eu já estou nos finalmente do meu prazo aqui para essa intervenção. O que eu estou chamando de aspectos político-pedagógicos implicados numa formulação didática para a pedagogia histórico-crítica, mas mais especificamente pensando nesse momento da pandemia, do ensino remoto, das aulas virtuais, tanto na educação básica quanto no ensino superior, que tem sido a saída mágica para não termos problema com o calendário, para não termos problema com os prejuízos pedagógicos que o fechamento das escolas está causando. Eu primeiro queria dizer o seguinte: a gente não devia estar preocupado com prejuízo pedagógico, a gente devia estar preocupado com as mais de 50 mil pessoas que morreram nesse país até agora por falta de uma política adequada para tratar da crise sanitária, que já poderia estar sendo mitigada de maneira mais veloz se essas políticas estivessem implantadas. E, por outro lado, dizer que ir pelo caminho de um ensino remoto, aderir a esse ensino remoto como forma de garantir que não haja prejuízo pedagógico, vai causar mais prejuízo pedagógico ainda. Um pilar para nós, no campo da pedagogia histórico-crítica, é aquilo que a professora Lígia Márcia Martins chamou de tríade conteúdo, forma, destinatário, fundamentada nos pilares da pedagogia histórico-crítica, que, por sua vez, está amparada no campo da sociologia, da filosofia, da história da educação, da psicologia, e que precisa de todos esses fundamentos para poder articular essas ideias em torno das quais a gente pode constituir uma didática. Então, conteúdo. Como é que eu vou tratar de conteúdo no ensino remoto de uma forma que a relação entre professor e aluno não está garantida? Professor não é tirador de dúvida. Professor não é corretor de gabarito de aplicação de teste. Então, a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente acha que a gente está fazendo uma coisa muito legal, tentando garantir conteúdos de ensino nesse contexto de precarização do trabalho docente, porque a gente está dando um tiro no próprio pé da nossa profissão, né? Todas as educadoras e educadores desse país precisam refletir muito seriamente quais são as consequências de eu dizer que um pai, uma mãe, uma avó, um tio, uma tia em casa consegue amparar as pendências cognitivas que precisam ser desenvolvidas nos estudantes para garantir uma determinada aprendizagem por meio de ensino remoto, por meio de videoaulas, por meio de atividades que são mandadas para casa, mesmo que de forma virtual, e em muitos casos de forma física, porque não há garantia de acessibilidade para todas e todos os estudantes. E aí, nesse contexto, como é que eu garanto a aprendizagem dos conteúdos, né? Então, o conteúdo, que é um dos nossos pilares, fica prejudicado. A forma, por si só, deixou de ter uma riqueza de possibilidades para virar o mecanismo de uma tela de computador.
não é diferente. Mas tem muitas formas. Eu posso usar slide, eu posso usar vídeo, algum filme, né? Alguma coisa assim que tenha disponível. Eu posso fazer videoaulas, eu posso fazer uma gravação de áudio e sobrepor com slides. A forma é a tecnológica e ela está sendo a única e prioritária no trabalho da atuação, relação professor-aluno. Então, isso não está garantindo as múltiplas, diversas e específicas formas necessárias para o trabalho pedagógico de qualidade. E o destinatário, né? Quando eu tenho uma turma, minhas turmas na pedagogia têm em torno de 35, 40 alunos, a maioria alunas. Essas turmas para as quais eu ministro as minhas aulas, tendo 4 horas de aula ali comigo, podendo dialogar comigo, intervir o tempo todo, me fazem perceber quais são os direcionamentos que eu preciso fazer para melhor atender as minhas estudantes e os meus estudantes. Sem isso, eu transmito uma mensagem. Como é que ela chega? Eu não tenho como controlar, eu não tenho como garantir. Então, as nossas preocupações, elas são muito palpáveis, elas são muito pertinentes, entendo eu, com a adoção de ensino remoto nesse contexto da pandemia. E, por fim, dizer que essas observações que eu fiz aqui, falando dessa relação pautada nos fundamentos da pedagogia histórico-crítica e do desgaste que a gente tem da educação brasileira nesse momento da pandemia, não significa que nós somos tecnofóbicos, não significa que nós somos contra as tecnologias. Eu, no momento, estou à frente da seção sindical da minha universidade, a Associação dos Docentes da UFES, e nesse trabalho que a gente tem realizado na seção sindical, estando em isolamento social, nós estamos fazendo lives semanais, nós estamos fazendo reuniões com a nossa base semanais. Eu posso fazer interações com os meus estudantes de forma remota também, mas não pode ser uma substituição das atividades regulares do ensino presencial, das melhores condições e, inclusive, nesse sentido, não abrir portas para mais, não que antes não fosse, mas para mais exploração, para mais precarização, para mais intensificação do trabalho dos servidores, tanto docentes quanto técnicos, quanto a inferiorização e o enxugamento da universidade pública com a qualidade que a gente defende. Obrigada a todas e todos.